Quando eu era criança, eu tinha uma... Eu chamo de babá, não era babá, ela trabalhava na casa da minha mãe, e eu a visito até hoje, ela está com 81 anos. E ela sempre repete essa história, ela fala assim, os meus pais não têm nível superior, a minha família é muito simples. E aí, na verdade, eu não sei de onde eu tirei que eu queria estudar medicina. Ela diz que eu ficava perto dela, quando ela estava com dor, ela falava assim, eu tinha cólica. E ela era muito jovem, tanto que agora que ela tem 81, ela era jovenzinha. Ela diz, eu tinha cólica, você ficava do meu lado e dizia assim, quando eu crescer eu vou ser médica, porque você não vai mais sentir dor, eu vou cuidar de você. E aí o tempo passou, não sei de onde eu tirei que eu ia estudar medicina. Você não lembrava disso, ela que lembra. Ela que me conta, eu não lembrava. E aí toda vez que eu vou à casa dela, ela fala a mesma coisa. Porque eu cuidei dela mesmo, ela teve algumas coisas e eu sempre cuidei dela. E recentemente ela me ligou, porque estava com sangramento e disseram que era pressão alta, esses médicos maravilhosos que tem por aí. Sangramento aonde? Na urina. Eu falei, pressão alta? Dando eu falei, não, peraí, isso é uma coisa séria. Aí liguei para um colega do hospital, lá do Gafré, eu falei, olha, ele a conhece. Aí eu falei, olha, está acontecendo isso. Ele falou, pode trazer, era câncer de bexiga, claro. Bexiga. E aí está curada. Que é um câncer super tratável, né? Não, ela está curada. Isso tem o quê? Mais de 5 com certeza, porque foi antes da pandemia. Então ela sempre diz, você sempre cuidou de mim, você sempre... Tudo que eu tive foi você que cuidou, tudo que eu tenho, você que me medica. O cardiologista que eu tenho, você que arrumou para mim. Ele me atende no consultório, me examina, nunca... Foi outra pessoa, sempre foi você. Então você era muito pequenininha e dizia que eu ficava chorando porque eu estava chorando, e você dizia, eu vou cuidar de você, você não vai mais ter dor. Então eu queria tirar a dor dela. E é estranho, né? Porque assim, de onde eu tirei que eu ia ser médica? Não sei, eu não sei explicar. Eu não tinha uma pessoa. Não tinha ninguém na família, nada que falasse, que você visse. E assim, as coisas foram acontecendo. E meu pai era, né, porque já morreu, era muito ligado a mim. Então, tudo que eu decidia, ele sempre dava apoio. E era só comigo, ele não tinha esse vínculo com os meus irmãos. E as coisas na minha vida sempre foram assim, sempre foram pela emoção. Você acha que, no fundo, essa tua trajetória com a medicina, com HIV, com a própria AIDS, estava na tua missão de vida? Se olhar por esse ângulo, sim. Canal Motivamente. Inscreva-se, curta e compartilhe.